gente, tudo bem por aí? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu venho contar pra vocês um pouquinho dos livros que me marcaram como leitora na pré-adolescência, na adolescência, na minha infância. Contar pra vocês um pouquinho dessa minha construção como leitora e falar dos livros que foram super importantes pra que hoje eu gostasse tanto de ler. Gente, resumidamente, eu sempre tive incentivo à leitura. A minha mãe sempre amou ler, eu sempre via minha mãe lendo. Então o fato da minha mãe ser leitora sempre me influenciou muito em querer ler. Mas confesso pra vocês que na época de escola isso sempre foi muito difícil, leituras obrigatórias sempre foram difíceis pra mim. Mesmo assim eu gostava de ler como um hobby. E alguns livros foram marcantes e eu não esqueço. Sempre que eu penso no meu crescimento, na minha adolescência, na pré-adolescência, eu lembro desses livros porque eles foram importantes aí pra me formar um pouco de quem eu sou e também um pouco do meu gosto pela leitura. O primeiro livro que eu venho falar com vocês é esse aqui, ó, bem velhinho, todo amarelado, olha só, que é Poliana, gente. Essa edição era do meu pai, a minha mãe leu por ela e sempre me infernizou a vida pra que eu lesse esse livro. Desde bem novinha, assim, quando eu comecei a ler, ela já queria que eu lesse esse livro, então ela sempre me estimulou e me incentivou muito a ler. É um dos livros favoritos dela. E, apesar desse ter sido o primeiro livro que eu peguei pra ler, assim, esse não foi o primeiro livro que eu li, porque não foi o primeiro livro que eu concluí a leitura. Gente, eu levei anos pra terminar de ler esse livro. Pra quem não conhece a história da Poliana, é basicamente assim. A Poliana é uma órfã, ela acabou de perder o pai, e ela já tinha perdido a mãe há muitos anos, acabou de perder o pai, e ela vai morar na casa de uma tia, a tia Polly. A tia Polly é uma pessoa super ranzinza, super de mal com a vida e que, assim, totalmente o oposto da Poliana, que é a pessoa mais feliz da face da terra. Não tem nada que deixe essa menina triste e durante a leitura você descobre aqui o porquê é tão difícil pra ela ficar triste e porque por mais que as coisas horríveis aconteçam na vida dela, ela tá sempre feliz. É um livro clássico, então tem uma narrativa, pelo menos, principalmente nessa edição, que deixa eu ver de que ano que é. Ela foi traduzida inclusive pelo Monteiro Lobato, essa edição que eu tenho aqui. Ela é de 1976, gente. Então, assim, é uma forma de leitura difícil pra uma criança, pra um pré-adolescente, e até pra mim hoje em dia tem muita coisa que é difícil. Então isso tornou a minha leitura desse livro muito mais demorada, muito mais difícil, muito arrastada. Mas no fim das contas, quando eu consegui concluir finalmente a história, eu gostei muito do livro, tá ali entre os meus favoritos. Preciso reler, mas não tá nos meus planos de fazer isso por enquanto. E nesse meio tempo aí em que eu tentava ler Poliana, eu ganhei da minha mãe um livro que tinha muito mais a ver com a minha realidade da época, que é Poderosa, o Diário da Garota que Tinha o Mundo na Mão. Esse livro marcou muito a minha vida, assim, porque na época em que eu li, eu tinha mais ou menos a idade da protagonista, que é a Joana Dalva, o nome dela, e é inspirado na Joana d'Arc. Trata de assuntos muito mais pertinentes à minha realidade daquele momento, né? Por incrível que pareça, esse livro foi escrito por um homem, e isso é incrível porque ele realmente soube tratar do que os adolescentes, pré-adolescentes passavam, né? Mesmo sendo um homem, isso é bem legal. Várias coisas muito interessantes que, assim, talvez pra hoje em dia, talvez as meninas de hoje em dia não gostem tanto, porque ele foi escrito há muitos anos, né? Então, eu tenho 27 anos, gente, então quando eu tinha 13, esse livro era super atual. Mas mesmo assim, eu não descarto a leitura, porque o que ela passa aqui, todo adolescente ainda passa. E eu acho um livro muito especial. Como eu disse, conta a história da Joana Dalva. Ela é uma pré-adolescente de 13 anos que tá ali vivendo vários conflitos na vida dela. Os pais estão se separando, a avó tá doente. E ela descobre que ela tem o poder de mudar o passado com a escrita dela. Ela descobre que o que ela escreve se torna realidade. E a partir disso, ela vai resolver o mundo, sabe? Consertar todos os problemas que ela pode, só que, obviamente, isso tem várias consequências e é muito incrível, assim, é muito divertido, você se emociona, se diverte, tem um romancezinho, então é um livro que vale muito a pena e que me marcou muito. Eu tenho o primeiro e o segundo livro, mas é uma série de 6 livros, tá?
Os outros livros eu li emprestado, que uma amiga minha comprou na época, porque não era assim tão acessível pra mim comprar livros na época. Então eu li emprestado e nem assim a experiência foi pior, né? E eu gostaria muito de um dia ter a coleção completa, né? Quem sabe? Se você quiser me dar de presente, aí estou disposta a recebê-los. Tá? O próximo livro que eu preciso falar vai aparecer a capa aqui em algum lugar pra vocês, que é O Diário da Princesa. Esse livro marcou a adolescência, a infância de muita gente, né? E marcou a minha também. Eu li eles pela biblioteca da escola, tinha todos os livros na biblioteca da escola, mas eu não li todos os livros por culpa da minha mãe. Sim, mãe, a senhora tá assistindo esse vídeo, porque eu sei que a senhora assiste. Gente, minha mãe sempre odiou me ver triste. E muitas vezes, eu sou uma pessoa, gente, que quando eu leio uma história, eu realmente tô ali, eu faço parte daquela história. E eu acho que a minha mãe pensava que, por conta disso, aquele livro tava me fazendo mal, sabe? E não era bem isso, era que eu tava ali vivendo tudo que a personagem também vivia. E muitas das coisas que ela viveu ali na ficção, eu não vivi na minha vida real. Então, eu acho que talvez ela pensava que aquilo mexia com a minha cabeça e tal. Então, eu acho que eu li até o 3º ou 4º livro da série, não terminei todos, por conta disso, né? E eu sempre fui muito obediente, então se minha mãe falou que não era pra ler, eu não lia. Mas, sem dúvida, é um livro que marcou a minha adolescência, o meu período ali de crescimento, em que a gente não sabe direito nem quem você é. Não que eu já saiba, né? Mas enfim. Quem não sabe, o livro conta a história da Mia, que é uma adolescente ali normal e é ainda aquela adolescente que não é popular, que, enfim, é aquela menina que ninguém liga muito. E ela descobre que ela é uma princesa, que ela futuramente vai ser rainha. Então, o livro conta, a série de livros, né, conta a trajetória dela descobrindo como que é viver na realeza, tentando conciliar a vida dela, que é a vida normal dela, com a vida de princesa e tal, e com os preparativos pra se tornar rainha. Tem o filme da Disney também, que também é muito lindo, apesar de ser bem diferente, é uma adaptação, né? É bem diferente do livro. E, enfim, sem dúvida, marcou ali a minha trajetória como leitora, o inicinho ali da minha vida como leitora, de pré-adolescência e adolescência. Outro livro que veio direto da biblioteca da escola é esse que tá aparecendo pra vocês, que é uma série também, mas acho que é uma série muito maior ainda do que O Diário da Princesa. Acho que tem mais de 10 livros, que é As Garotas da Rua Beacon. Não sei se é assim que fala, tá, gente? O nome da série é esse, né? E cada livro tem um nome diferente. E, basicamente, cada livro conta a história de uma amiga, né? É um grupo de amigas e cada livro conta a história de uma amiga. E é muito legal. Elas estudam na mesma escola e existe uma casa em que elas compartilham ali, que elas sempre se reúnem naquela casa. É um livro mais voltado para o público mais pré-adolescente também. Trata muito dos desafios dessa época, dessa fase da vida. E é muito fofinho, muito gostoso de ler. É legal acompanhar a amizade delas. É muito real, assim, os conflitos que elas vivem. E eu não li todos também, porque não tinham todos na biblioteca da escola. Então eu acho que eu só li 2, não, eu li 3 livros. E o resto acaba passando a fase e eu acabei não lendo, mas não deixam de ser menos importantes por conta disso. O último livro que eu venho comentar com vocês aqui nesse vídeo é Sorte ou Azar, da Meg Cabot, também a mesma autora do Diário da Princesa. Eu já falei desse livro em alguma tag aqui do canal. E esse livro conta a história da Jinx, que é uma adolescente super desastrada e totalmente azarada. Então tudo acontece com ela e ela sempre arma alguma confusão. E ela tá se mudando de cidade, ela tá indo morar em Nova York, e pra ela isso vai ser tipo a salvação, porque ela tem um histórico ruim na cidade de onde ela vem. E aí mudar de cidade significa um recomeço pra ela. Mas não necessariamente, ela se mete em várias atrapalhadas, descobrindo que ela na verdade é uma bruxa. É um livro único e que é muito pouco falado, sabe? Na verdade eu nunca vi ninguém falando. E eu gosto muito desse livro, gente, é muito bonitinho. Eu também não tenho ele aqui na época, eu acho que eu li em PDF esse livro, mas eu gostaria muito de ter ele na minha estante algum dia. E trata da bruxaria, gente, de um jeito muito diferente, não é assim como a gente vê em Harry Potter, por exemplo. É muito ligado à ancestralidade, sabe? É muito ligado a essas bruxas que a gente tá tendo mais acesso hoje em dia, que é, né, de natureza, de poções e tal. Aí, nossa, eu tenho uma lembrança muito gostosa desse livro. E se um dia eu conseguisse comprá-lo, eu com certeza iria reler, colocar aí na minha lista de releituras, porque
Eu me diverti muito. Também tem um pouquinho de romance, tem tudo ali que uma adolescente gosta de ler. Eu não ia falar, mas eu preciso contar rapidamente da minha história com Harry Potter. Por quê? A gente tem aí, né, eu já comentei em alguns outros vídeos e tal, a questão da polêmica com a J.K., então eu não gosto muito de ficar falando sobre o livro para não dar mais propaganda além do que já existe, né? Não existe, acho que não existe uma alma viva nesse mundo que não tenha ouvido falar de Harry Potter, mas, infelizmente, eu não gostaria de dar mais dinheiro pra ela. Recentemente a Roku anunciou que vai lançar um box com as capas originais dos livros e eu fiquei, tipo, super tentada, apesar de não ter dinheiro também, né? Mas super tentada porque, né, eu ganhei os meus primeiros livros nessas capas e eu amaria ter todos eles nas capas originais, mas eu sei que automaticamente o dinheiro que eu vou gastar nele, eu vou dar de alguma forma pra J.K., ela já tem muito, enfim. É uma polêmica, né, eu não sei se eu consigo falar muito sobre isso por enquanto, mas a verdade é que Harry Potter também fez parte da minha jornada como leitora, mas também não foi um dos primeiros livros que eu consegui concluir. Eles são enormes, né? E pra mim, então, na época era muito difícil. Até hoje eu não gosto muito de ler livro muito grande, mas eu leio quando o assunto me interessa. Mas quando eu era menorzinho, então, era, tipo, super desafiador pra mim, né? No Natal, minha mãe sempre quis que eu lesse Harry Potter e em um Natal eu ganhei o 3º e o 4º livros, né? O Prisioneiro de Azkaban e o Cálice de Fogo. Que são essas duas edições que eu tenho aqui nas edições originais, né? Na edição original, essas duas aqui. Eu não vou tirar. Eu lembro que eu li o Prisioneiro de Azkaban bem rápido, até. Levei meses, mas pra minha idade, e pra minha frequência de leitura da época foi rápido, assim. Mas o Cálice de Fogo, que é bem maior também, né? Levou muito tempo. Mas um dia eu finalmente concluí esse livro. E foi depois que eu já tinha lido Poderosa, depois que eu já tinha lido Poliana. Sim, com certeza tem uma interferência bem grande na minha jornada de leitora, né? Eu não li todos os livros até hoje, apesar de eu ter todos os livros aqui no box. Eu só consegui comprar todos os livros muitos anos depois que eu já estava trabalhando já. E aí eu li o primeiro que eu não tinha lido, e o último livro, na verdade, eu li, o 7º, que tá aqui. Eu li um pouco antes do filme sair, na verdade. E aí agora, anos depois, eu comprei o box, que é esse box do Castelo aqui com os 7 livros. Mas eu só li desse box o primeiro, comecei a ler o segundo, mas aí veio o lance lá da transfobia e enfim. E aí eu acabei parando de ler, desisti. E em algum momento eu retomo a leitura, enfim, não sei quando. Mas a verdade é essa, que eu não li todos os livros, apesar de ser muito fã de Harry Potter. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de dar seu like se você gostou do vídeo, de comentar aqui pra mim quais foram os livros que mais te marcaram a sua infância, pré-adolescência e adolescência, qual livro te fez amar ler, e também de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Também me segue lá no Instagram, porque lá eu compartilho um pouco mais de pertinho, né, sobre os livros que eu tô lendo no momento. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!